São 7h10, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. E na última semana a gente recebeu aqui no Manhã no Ar o professor de Ciência Política e cientista político, o Elson do Carmo, né? O Elson, você sabe que acompanhou aqui na sexta-feira, ele veio para cá analisar os dados da pesquisa de intenção de votos para as eleições que aconteceram ontem. Bom, na semana passada a gente analisou o que ia acontecer agora, a gente vai acabar conversando também, não é isso, Elson? Com certeza. Sobre o que aconteceu domingo e sobre as repercussões que isso vai ter não só nesse mês, né, agora entre o primeiro e o segundo turno, mas daqui em diante, inclusive a Câmara dos Vereadores, que já está definida. E para fazer essa conversa, que vai ser uma entrevista, vai ser um bate-papo, vai ser um comentário, voltam os meus colegas, que deu tão certo o projeto que a gente não podia tê-los aí nas últimas 2 semanas e depois do pleito não analisar, junto com a Aruana Brianese, diretora do Manaus Hoje e do jornal A Crítica, o André Alves, que é editor executivo do jornal A Crítica, o Dante Graça, que é editor executivo do acritica.com, do portal, e a Adriane Diniz, que é apresentadora do A Crítica Notícia da Rádio. Bom tê-los de volta, gente, que bom, né? Agora, passada a eleição, a gente tem aqui todos de volta. Eu vou passar a palavra para o André. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o André e que aí o André pode discutir com todos nós, com o Elson, inclusive. André, quem ganha e quem perde nessa eleição, na tua opinião? Rápido e claro, desse jeito. Dani, eu acredito, na minha opinião, que quem saiu ganhando muito nessa eleição foi o candidato petista José Ricardo, porque na minha avaliação ele acabou ficando maior do que o partido aqui em Manaus e parece ser exagero, mas o PT vive uma crise de imagem. E o José Ricardo conseguiu conquistar setores que nem estão muito ligados em política, como os jovens. Nesse final de semana eu ouvi alguns jovens dizendo: eu vou votar naquele cara da Kombi, eu vou votar naquele cara que aparece na televisão, eu vou votar naquele cara que parece um padre. E o José Ricardo fez uma campanha muito limpa, e ele é um homem de parlamento, um homem muito decente, um homem correto no que faz. E enquanto, por exemplo, os petistas estavam ali em cargos comissionados nos governos Eduardo Braga, nos governos Omar Aziz, o José Ricardo continuava na Assembleia Legislativa como parlamentar de oposição, criticando o governo, apontando falhas, inclusive falhas na saúde e na educação. Então, o discurso que o José Ricardo fez na campanha, ele se adequou exatamente ao que ele já fazia na Assembleia. Então, eu acredito que ele ganha muito nessa eleição, Dani. E você falou quem ganha, daqui a pouco a gente fala quem perde, na tua opinião. Você concorda, Elson? Você acha que... O Zé Ricardo ficou em 4ª colocação, né? Ficou, inclusive, à frente do Serafim Corrêa, não é isso, gente? Exatamente. Quer dizer, você concorda com essa opinião? O Zé Ricardo acaba tendo um nome expressivo e deve ser bem disputado aí os votos dele nesse segundo turno, Elson? Veja bem, Daniele, foram 9 candidatos. Só um vai ser o vencedor final do pleito. Agora, isso não impede, como ele analisou com propriedade, que outros saiam vitoriosos também pela trajetória. Eu acho que daí muitos já saíram vitoriosos. O José Ricardo é um deles. Ele sempre teve um discurso consentâneo com a prática. Então, isso gera uma credibilidade. É uma pessoa serena, não faz oposição raivosa, ele faz uma oposição propositiva. E eu diria que do terceiro, o Silas Câmara, o Zé Ricardo e o Serafim, gerou um empate técnico, né? Mostra que, por exemplo, o Serafim Corrêa, ele manteve em relação ao pleito passado 100 mil votos. A gente vê que são eleitores cativos, mais ou menos, do Serafim, 10, 11% dos votantes. O Zé Ricardo cresceu enormemente, foi uma grata surpresa para pessoas que querem candidatos sérios e propositivos disputando as eleições. Agora, eu acho que... Daniela, Diga, Adriane. Ontem eu conversei com o José Ricardo logo depois desse foi, resultado. Adriane, na rádio, né? A gente teve aí 12 horas de transmissão ao vivo, grande parte feita pela Adriane ontem na Rádio A Crítica. O que ele disse, Adriane? Ele disse que por ele não apoiaria nenhum dos dois, porque ele disse que os dois representam o mesmo grupo político que já está no poder há muito tempo. Mas hoje à tarde vai acontecer uma reunião e essa reunião do partido deve definir de que lado eles devem ficar. Ele disse que vai seguir
ali uma orientação de partido, mas que a tentativa dele nessa reunião é se neutralizar, não se posicionar em nenhum dos dois lados. Isso levanta outra questão, Daniela, que é o voto migratório, que eu aproveito para já deixar a pergunta ao cientista político. Esse efeito realmente existe? O lado que um desses candidatos se posicionar, desses que ficaram praticamente nesse empate no terceiro lugar, vai fazer com que os eleitores migrem, ou esse efeito hoje em dia já não tem tanto, não surte tanto? Eles servem como uma liderança? Seguem aquele seu candidato ou ficam livres? Olha, é interessante o nível de perguntas elevado, né, dos participantes, dos repórteres aqui da crítica. É delicado. Eu acredito que nenhum candidato seja, de fato, dono dos votos que recebeu. O eleitor, muitas vezes, ele flui, numa eleição ele vota naquele candidato, numa outra eleição ele muda. É claro que boa parte do eleitorado, quando se identifica com um candidato, significa que ele se identifica com aquelas propostas, né? Não necessariamente o eleitor vai votar em quem o candidato indicar. É claro, não sejamos ingênuos, tem um bom percentual que vai seguir a orientação do candidato, mas eu não consigo medir aí a um percentual relevante também que tem opinião própria. O eleitor votou naquele candidato que saiu derrotado, votou, por exemplo, no Serafim, votou no Zé Ricardo, votou no Silas, e às vezes ele tem mais afinidade com o Marcelo ou com o Arthur, independente da orientação daquele que ele votou. Eu acho que depende muito do motivo que levou a aquele voto, né? A gente sabe que no Brasil o voto é muito personalizado, muito em cima da figura, tanto que às vezes o político muda de partido, né? Sim. E ele é seguido pelos eleitores, sim, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um voto partidário, muitas vezes independente de quem está ali encabeçando a chave. Nesse caso, por exemplo, um voto do Silas Câmara, que é um voto ideológico muito de eleitorado de igreja, deve seguir, então, imagino eu, quem ele orientar. Há uma tendência. Lembrando que o pessoal das chamadas igrejas evangélicas estão nas duas coligações que saíram vitoriosas, né? Então, acredito que haverá uma indicação tanto para um quanto para o outro. O que eu vejo, na verdade, é que Marcelo Ramos e Arthur Virgílio vão ter que gastar muita sola de sapato para convencer essas pessoas. É o que a gente aguarda aí. Agora, Daniela, eu chamo a atenção do público que está nos assistindo. A nossa democracia, ela está cada vez mais se aperfeiçoando. Nós temos pouca tradição democrática no Brasil. Discutimos isso na sexta-feira, quando estive aqui. Então, o Brasil é uma jovem democracia, cada vez mais se aperfeiçoando. Você falou dos partidos políticos, há um excesso de partidos políticos no Brasil, né? Muito pouco ideológicos. Isso aí a gente vai ter que consertar no decorrer do percurso. Aruana, Dante? Eu acho que tem um dado interessante aí que a gente merece destacar. Antes de mais nada, bom dia, né? Desculpa. Bom dia. Que foram 220 mil pessoas que não escolheram o seu representante, né? Foram 108 mil abstenções e o restante votou branco ou nulo, né? E se a gente for olhar a diferença, por exemplo, do Arthur para o Marcelo, foram um pouco mais de 100 mil votos, né? Tem as pessoas que não, além de discutir, claro, esse voto migratório, a gente precisa olhar para essas pessoas que não votaram, que elas também podem fazer a diferença, né, no resultado final do pleito. Agora, o desafio é como esses candidatos vão buscar a participação dessas pessoas que demonstraram, de alguma maneira, essa insatisfação. Acho que esse deve ser o grande desafio tanto do Arthur quanto do Marcelo para esse segundo turno. As pessoas que não foram, ou aquelas que foram e votaram nulo e branco, poderiam ter mudado, inclusive, o resultado, né? Sim, nada impede que elas sejam convencidas, né? Eu estava observando você falar anteriormente e você lastimou a abstenção, né? Eu lastimei. Mas, na verdade, a gente sempre lastima, às vezes a abstenção tem motivos relevantes, a pessoa está viajando, está doente, realmente não pode comparecer, né? Agora, tradicionalmente, a abstenção em Manaus foi baixíssima em relação ao resto do país, né? Eu acredito, inclusive, que os dois candidatos vão ter que trabalhar em cima disso, né? E há uma tradição. Foram às urnas quase que 90% dos eleitores aptos a votar, até mais, porque a abstenção foi 8, alguma coisa. 8,59% mais precisamente. Significa que 91,5% foram às urnas. É algo interessante. Lembrando que tem países que, agora na Hungria, acabou de haver ontem a abstenção de 50%,
muito grande, lá onde o voto não é obrigatório. Não é obrigatório. E mesmo onde é obrigatório, né, Elson, no Brasil, por exemplo, capitais como Rio e São Paulo tiveram mais de 20% de abstenção, né? Muito o que alto. eu acredito, Daniela e ouvinte, é que os dois candidatos deverão envidar esforços para fazer com que o eleitor volte, dê essa demonstração de cidadania, mas tradicionalmente o segundo turno não tem mais a disputa para a vereança. Significa que aqueles cabos eleitorais e próprios candidatos que já foram eleitos ou que não foram eleitos, muitas vezes eles se retiram, né? Perdem a motivação, uns porque já foram eleitos e outros porque ficaram decepcionados com o pleito. Então isso gera também uma abstenção. Mais um trabalho. Tradicionalmente, o segundo turno tem mais abstenção do que o primeiro. Quer dizer, o fato de não ter eleição para vereador pode tirar ainda mais eleitores. Sim, a motivação, Outra com certeza. Bom dia a todos também. Oi, Em Eruana. relação a esse assunto, as pesquisas já apontam também, e a pesquisa que a Crítica publicou já mostra isso, na simulação de segundo turno, que a tendência é que os votos em branco e nulos, ou seja, de pessoas que vão à urna, né, vão votar, mas não querem nenhum dos dois candidatos que estavam ali na simulação, é crescer. Então, a tendência é realmente eles terem muita dificuldade nesse segundo turno, o Marcelo e o Arthur, para trazer para si os eleitores que no primeiro turno disseram não a ambas as chapas. Quer dizer, além de convencer de votar em si, né, tem que convencer a ir votar. A ir votar, em com primeiro certeza. lugar. É interessante que o abstencionismo ele é um fenômeno que toca várias camadas em várias cidades, vários países, né? Isso é sempre um desafio para aqueles que vão concorrer, né? Fazer com que as pessoas compareçam. Há um desgaste muito grande da democracia representativa, não só aqui em Manaus, no mundo inteiro, né? Muitas pessoas não entendem. Você estava entrevistando aqui o primeiro colocado, o vereador, né? mais votado. Vereador mais votado, e é interessante, teve cerca de 30 vereadores candidatos à vereança que tiveram mais votos do que o último colocado. Então, isso aí a população fica refratária, ela não entende e gera um certo desgaste. Imagina, você, os telespectadores, foi renovado cerca de 50% da Câmara Municipal. São 41 vereadores. O último colocado, ele teve menos votos do que 30 outros candidatos. Que foram mais votados e não entraram. Então, isso gera um desmotivo. A população, às vezes, fica... Pô, que história é essa? Eu votei, o meu voto não serviu, o meu candidato teve até mais votos do que o último. E acaba sendo desmotivada, né? Por sinal, esse foi um fenômeno nessa eleição, né, gente? Vocês concordam? Não teve nenhum candidato que foi eleito se não fosse o voto partidário. Não teve o número suficiente de votos para se eleger de uma maneira autônoma. Inclusive, campeões de voto, a gente tem aí que tinham votações muito expressivas, tiveram o seu eleitorado diminuído. Um exemplo é o Reis do Castelo Branco, que perdeu aí da eleição passada para essa 7 mil votos. Continuou, foi eleito e tudo, mas teve o eleitorado diminuído. Então, eu acho que o eleitor meio que pulverizou aí o voto e deu um recado, inclusive, para os vereadores reeleitos, de que eles precisam fazer uma autocrítica mesmo para ver onde foi que eles perderam, porque eles saem vitoriosos, estão aí com o mandato reeleição assegurada, mas perderam milhares de eleitores, pessoas que disseram não, nesse eu não voto mais. Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode analisar também, a Aruana, Dani e todos, é que esse ano a grana foi mais curta, não é, para fazer campanha. O tempo também foi mais curto. Então, eu ouvi hoje pela manhã o cientista político e cientista social Carlos Santiago dando em entrevista a Adriane hoje de manhã, e ele falou uma coisa muito interessante que eu concordo, que os candidatos a vereador ganharam por nicho, né? Então, quem conseguiu se eleger, ou seja, fora os que foram reeleitos, quem conseguiu se eleger trabalhou em nichos. Foram gente que trabalhou entre os policiais militares, entre evangélicos, entre professores. Então, as pessoas que estavam com o dinheiro curto por causa das mudanças na legislação eleitoral,
acabaram trabalhando por nichos e se deram bem. Há aquela expressão do curral eleitoral, né, que dizem, né, que é aquela área onde você tem a maior quantidade de votos. E o que o Carlos Santiago falou ainda há pouco se reflete, é um voto segmentado. Você votou em quem estava mais próximo de você, seja na igreja, seja dentro da corporação da polícia, seja dentro das escolas, dos sindicatos. A gente tem representantes de construção civil, de professores, de policiais, de igrejas evangélicas e católicas. Enfim, existe uma eleição na Câmara Municipal de Manaus, desses 41 vereadores, é de quem estava mais perto de você, já que não teve esse ano aquele alcance de 3 meses de campanha, publicidade na televisão e no rádio foi bem reduzido, muita gente não sabia sequer quem era candidato, então acabou beneficiando quem conseguiu chegar mais perto, quem tinha algum trabalho social ou em comunidade, que conseguiu chegar perto do seu eleitor. Foi quem, de fato, estava literalmente aproximado do seu eleitorado, da sua comunidade. E se a gente for olhar deixa o Dante falar. Se a gente for olhar essa configuração da Câmara de hoje, foram só 4 mulheres eleitas, né? Uma delas, inclusive, que atuou no nicho dos protetores de animais, ou seja, também com essa grana isso curta. Reduziu bastante, né? Antes éramos 7 mulheres, agora apenas 4 vereadores. É um alerta preocupante, né? Acho que, de certa forma, perder a representatividade feminina, independente de analisar a qualidade ou não da maneira como elas atuavam, mas é, de certa forma, preocupante. Esses nichos que a Adriane acabou de falar, o Dante também ressaltou. Em termos macro, para a legislatura da cidade como um todo, isso é bom ou ruim, na tua opinião? De certa forma, é interessante, somente os que defendem, por exemplo, uma mudança no quadro eleitoral com eleições segmentadas, né? A Adriane mostra que, além de boa corredora, ela tem uma visão interessante quando coloca essa questão dos nichos, né? O que ocorre, e nós já havíamos comentado, é uma eleição que você vai legislar e fiscalizar para a tua rua, para o teu bairro. Então, isso faz com que o eleitor se aproxime muito daquele que ele está votando, né? A cidade tem sem números de problemas. Então, isso faz com que, muitas vezes, essa segmentação ajude aos que foram eleitos a trabalhar de forma específica sobre aquele tema, né? Mas uma vez eleitos, eles não podem esquecer também a cidade como um todo, porque talvez não se sustentem daqui a 4 anos. Esse é o problema. Daí você observa a renovação de 50 por metade, né? Metade não... Metade, exatamente. 20 dos 41. Não retornou, né? Então, é importante que eles tenham uma ideia do todo. Eles vão legislar para toda a cidade e não só para aquele bairro. Agora, muitas vezes o que ocorre, que os ingleses estudam isso já há muito tempo, que é interessante, Daniela, é o fenômeno NIMBY, Not in my backyard. Muitas vezes aquele nicho quer vantagens para si, mas esquece que o seu vizinho tem outros interesses também, né? E, no caso, uma Câmara de Vereadores não pode legislar apenas para um segmento, e sim para toda a cidade. Eu queria voltar à primeira pergunta lá que eu fiz para o André, sobre quem ganhou e quem perdeu. A gente falou de quem ganhou, né? Ele citou José Ricardo, mas a gente não falou quem perdeu. Na minha opinião, houve um encolhimento bastante claro do Henrique Oliveira, né? Quem concorda com isso e quem tem algo a acrescentar? Houve um encolhimento político desses dois candidatos, concordam? Eu acredito que depois da eleição de 2012, quando o Issa teve aquela ascensão e a parceria com o hoje prefeito de Manaus, Arthur Neto, e foram eleitos juntos, prefeito e vice-prefeito à época, e depois o Issa, em 2013, passou a ser secretário de obras e passou 11 meses nessa pasta. Eu acredito que ele foi crescendo, ele foi numa crescente, e depois da demissão dele, pelo prefeito de Manaus, o Issa passou a tentar reajustar a sua vida política. Então, e depois disso, o Issa foi candidato a deputado federal, ele ganhou, foi bem votado, mas eu acredito que nessa fase de reconstrução, na minha análise, o Issa não se encontrou muito. E na campanha a prefeito, eu acredito que ele tinha propostas, às vezes, um pouco complicadas para a população entender. Abstratas, né? E eu acredito que ele acabou não conseguindo se comunicar bem com a população. Eu acho que o Issa sai um pouco menor dessa campanha, assim como o Henrique Oliveira, porque o Henrique, ele é vice-governador. Ele teve uma ascensão muito grande na vida política dele.
Saiu de vereador para ser deputado federal e agora vice-governador. E aí ele vem ser candidato a prefeito e as propostas do Issa também não ficaram tão claras. Apesar do tempo de campanha que ele tinha muito pequeno, eu acredito que o Issa não saiu muito bem dessa eleição. Se você for analisar a quantidade de votos que o Issa teve, ou perdão, que o Henrique teve, exatamente. Ele teve votos comparados ali a votos de vereador. Quem concorda, quem discorda? Eu concordo com o André esse impacto, tanto o Henrique Oliveira também teve uma queda considerável, né? A mesma coisa do Issa, voto de vereador, e o Henrique, ele já foi um fenômeno de votos. Exatamente, aqui, na né? época que foi eleito deputado, né, federal. Foi eleito deputado federal, foi o vereador mais votado da cidade de Manaus, e aí de repente tem uma votação pífia comparado aos números anteriores, né? Então isso talvez pela possível aliança que fez com o prefeito, e a gente vê como o eleitor se comporta de uma eleição para outra, né? Porque os eleitores do Henrique Oliveira não acompanharam a partir do momento que ele entra num grupo político e acaba tendo uma exposição muito negativa. E prestes a essa reta final da campanha, teve aquele escândalo da Operação Maus Caminhos, e isso repercutiu muito negativamente em cima do Henrique, que é o atual vice-prefeito do estado. Aliás, vice-governador, perdão. Fala, Aruana. O próprio Issa ontem soltou, ao fim da apuração, soltou uma nota falando que entendeu a voz das urnas, né, e que na leitura dele a população quer que ele se dedique ao mandato de deputado federal. Agora, eu acho que para eles, realmente eles são os grandes derrotados dessa eleição, porque nos desempenhos anteriores, quando disputaram cargos no executivo, nenhum dos dois nunca chegou aí nem perto de segundo turno, mas eles sempre tinham uma votação muito expressiva e acabavam sendo o fiel da balança no segundo turno mesmo. Hoje você não vê ninguém falando quem será que o Henrique vai apoiar ou quem será que o Issa vai apoiar. O que a gente quer saber é quem que é o Serafim vai apoiar, quem o Zé Ricardo vai apoiar e quem o Silas vai apoiar nesse segundo turno, que são os que vão aí com peso mesmo para talvez fazer uma diferença. E aí, voltando para uma discussão que a gente fez lá no começo também, em relação à transferência de votos, eu concordo com a Daniela, não sei se você falou isso aí bem claramente, eu entendi isso, que o eleitor do Silas talvez seja o que a gente possa dizer que ele carrega mais num possível apoio aí, ou Sim, a Arthur exatamente. ou a Marcelo, né? E o eleitor do Serafim e do José Ricardo eu vejo como um eleitor um pouco mais difícil de ser convencido, até mesmo porque quem acompanha a política no Estado sabe que realmente, tanto de um lado quanto de outro, tem figuras aí que já estiveram no poder, que já estiveram juntas em outros momentos. Então, para o eleitor um pouco mais esclarecido, fica realmente difícil de ser convencido em relação a essas intenções aí dos candidatos. Existe talvez uma tendência do voto do eleitor do Serafim, talvez ir mais para o Arthur, pelo perfil mesmo, de idade, de já ter governado Manaus em vezes anteriores, talvez uma classe média para uma classe média alta. Você acha que existe talvez uma tendência do voto do Serafim migrar assim, com mais frequência para o Arthur Vigílio? Eu não ousaria falar isso, honestamente. Eu acho que esses votos que foram dados a Serafim Correia, Silas Câmara e José Ricardo terão que ser conquistados pelos dois pleiteantes ao cargo, Arthur Vigílio e Marcelo Ramos. É claro que há um perfil que se aproxima, mas é bom lembrar que o Marcelo Ramos foi secretário, concorreu na última eleição ao lado do Serafim Correia também. Então, existe uma certa afinidade aí. O Serafim, nos debates que ocorreram, ele foi um dos poucos que quase não atacou o atual prefeito, né? Então, eu não gosto muito de chutômetro, não. Eu gosto de analisar fatos concretos para você, talvez, ter uma projeção. Eu vejo que esses votos esses votos dados ao Serafim são votos criteriosos que os dois terão que mostrar caminhos para conquistá-los. Em relação ao que foi discutido anteriormente, de quem perde, eu concordo com os nossos jornalistas, tendo que levar em consideração que o Issa Abraão, ele desenvolve um mandato interessante, participativo na Câmara dos Deputados, né? Ele teve um problema na mudança partidária. É algo que nós temos que tentar clarear, porque o eleitor fica confuso.
numa eleição num partido, na outra eleição no outro partido, as coligações elas migram de um para o outro também, e ele quase foi expulso do PDT, partido dele, né, por descumprir uma diretiva partidária. Ele, inclusive, cita isso com bastante frequência nos debates, o quanto ele perdeu com esses apoios. Sim, mas nós temos que ter convicção de que, primeiro, isso já foi decidido, Daniela, o mandato pertence ao partido, então a fidelidade partidária é algo que se deve exigir das pessoas que fazem parte dos partidos. Isso aí eu não discuto, não, eu acho normal. Agora, em relação ao Henrique Oliveira, ele teve uma votação fantástica 4 anos atrás para prefeito. Eu diria que se a eleição, se a campanha se prolongasse um pouco mais, corria o risco dele ir para o segundo turno, e não a senadora Vanessa. Ele estava numa ascensão. E esse ano a votação dele foi pífia realmente. Enfim, saiu, acho que o grande derrotado foi o vice-governador. Henrique Oliveira teve uma votação minúscula, né? Eu estranhei também, é claro que tem a ver com um pouco do tempo de propaganda no rádio, na televisão, que isso conta, o deputado Luiz Castro, que é alguém que é propositivo também, teve uma votação pequena. Abaixo do que você esperava? Abaixo do que eu esperava, com certeza. Eu sei que ainda é cedo, né, para a gente falar ainda, cedo dependendo do ponto de vista, para a gente falar de apoios assim com precisão, isso deve ser desenhado durante essa semana. Mas o Elson, colegas, não sei se vocês concordam, foi uma coisa bastante interessante de que nos debates, né, e nas próprias falas, eles já iam dando uma indicação a quem seguir, que caminho seguir mais ou menos no segundo turno, a partir do momento que eles batiam mais ou batiam menos nos 2 candidatos que estavam à frente das pesquisas. Dá para a gente já fazer aí um exercício de imaginar quem apoia quem? Eu concordo plenamente. Eu acredito, por exemplo, que o Serafim Correia nos debates deixou uma porta aberta com o Arthur Neto, por exemplo. Ele, quando instado a responder sobre a economia do município e o orçamento, ele sempre foi muito compreensivo, dizendo que o orçamento era muito curto mesmo, que ele já tinha governado e que ele sabia o quanto era difícil administrar Manaus financeiramente. Eu também acho que o Issa deixou uma porta aberta com o Arthur, quando disse algumas vezes, inclusive à imprensa, além dos debates, que já tinha perdoado, que já tinha superado, que a mágoa que ele tinha já tinha passado. Então, eu acredito que alguns deixaram a porta aberta para estar apoiando aí ambos os lados. Eu não vejo o candidato, até então o candidato José Ricardo apoiando o PSDB do Arthur Neto, por exemplo. Assim como eu acho difícil que o Luiz Castro faça isso. Mas eu também acho que o Silas Câmara pode apoiar um ou outro. Eu também não vejo um perfil definido do Silas Câmara nesse caso. Mas eu concordo que eles realmente deixaram a porta aberta e você percebia nos debates, Dani e professor Elson, que os próprios candidatos que estavam na dianteira até então, Arthur e Marcelo Ramos, eles tentavam ali de alguma forma incensar esses colegas aí, esses prefeituráveis, já pensando num segundo turno. No nosso debate aqui, né, André, inclusive o Arthur tentou bater uma bola ali com o Silas, né, em alguns momentos, focando na questão da corrupção do Estado. O Silas fugiu, a gente percebia claramente que ele tentava evitar esse posicionamento mais claro ainda no primeiro turno. Tentou provocar ali, por exemplo, no debate aqui da TV A Crítica, o Arthur perguntou para o Silas, tentando levantar esse assunto, sobre o escândalo da saúde, da Operação Maus Caminhos, e o Silas não entrou muito na dele não, falou que precisava ser investigado, que aquilo precisava ser apurado, mas falou das suas propostas. Então, essa dobradinha nos debates na televisão a gente não viu entre o Silas e o Arthur Neto. Olha, a Adriane faz 5 a cabeça, a Aruana está brincando com o microfone, as duas estão doidas para falar. Vamos lá, Aruana, primeiro. Não, eu ia lembrar que o Marcelo, aqui na entrevista ao Manhã no Ar, elogiou o Serafim diversas vezes, e a gente que cobre política, trabalha com políticos há muitos anos, sabe que eles não dão ponto sem nó. Então, eu acho que esse excesso de elogios mostra que não tinha nada certo, não. Tem gente que faz uma leitura de que é porque estava tudo certo. Eu acho que se já tivesse tudo certo para o segundo turno, não tinha por que o Marcelo ficar fazendo esse elogio, fazendo essa corte aí ao Serafim. E concordo com o André, eu acho que o Serafim é uma grande incógnita, porque tanto ele pode ir para um lado quanto para o outro. O Silas, pela postura no debate, né, de
não entrar aí nesse jogo do Arthur. E pela formação da equipe de campanha, que foi outra coisa que a gente levantou aqui no Manhã no Ar também, ele tem na campanha dele muitas pessoas ligadas ao senador Omar Aziz. Eu acho que a tendência do Silas é mais para apoiar o Marcelo. E quem mais? E o José Ricardo, eu acho que realmente ele vai ficar neutro na eleição, porque até a gente já falou aqui, é um político que tem se pautado pela coerência e pela credibilidade. Se ele for manter aí o discurso que ele fez durante toda a campanha e talvez durante toda a vida política dele, ele não vai escolher nenhum dos dois, não, e vai liberar talvez a militância para fazer campanha no segundo turno. Adriane. É isso mesmo, a Aruana falou o que eu complementaria, e a gente, se analisar as entrevistas aqui no Manhã no Ar mesmo, o Marcelo, quando veio aqui, ele fez elogios ao Serafim 4 vezes, e fez vários elogios ao José Ricardo e também ao Luiz Castro. Ele chegou a determinado momento a sugerir que eles fariam parte do governo. Eu até perguntei se eles seriam secretários dele, disse que era uma discussão para depois. E o que eu notei era muito uma tentativa de afago, de tentar conquistar, de mantê-los do lado. Porque nos debates a maioria se posicionou contrário ao atual prefeito, né? E que acaba sendo vidraça também. Mas não está nada decidido, mas pelos discursos anteriores, a todos eles tendem a ficar do lado do Marcelo, Adriane, se posicionarem. Eu queria só acrescentar, isso é interessante que a Adriane fala, porque fora o Serafim, todos os outros nos debates e na televisão atacavam muito a atual gestão. Então, fica complicado para o eleitor entender isso. Há alguns dias atrás, ou algumas horas atrás, esses mesmos candidatos estavam atacando a atual gestão e agora eles vão estar no palanque apoiando o atual prefeito, candidato à reeleição. Eu acho que na cabeça do eleitor fica um pouco confuso. Agora, eu também concordo com o professor Elcio quando ele diz que tanto o Marcelo quanto o Arthur vão ter que gastar sola de sapato para convencer o eleitor de que eles merecem esse voto. Eu também acho que o eleitor está muito desacreditado, Dani. Então, essa expressão é a expressão que resume esse segundo tempo de campanha. Eles vão ter que gastar a sola de sapato, eles vão ter que ir ao encontro do eleitor, eles vão ter que convencer o eleitor, dizer por que eles merecem esse voto. Elcio do Carmo, já começou essa madrugada mesmo a tentar se costurar essas alianças todas que a gente discutiu aqui? Veja bem, Daniela. Ou até antes disso, né? Com certeza. Aí esse quarteto aí realmente está batendo uma boa bola. O André, a Aruana, o Dante e a Adriane. Olha só, vamos lá. Antes, lá nos bastidores, eu conversava com o vereador João, que foi o... João Luiz, que foi o mais votado. E eu perguntei a ele, dormiu essa madrugada, dormiu essa noite? E ele riu, ele falou, não mais de 3 horas. Isso porque ele foi o mais votado, saiu vencedor. Imagina Marcelo e Arthur, 2 atletas, né? Eles acho que dormiram muito pouco. Então já começou, o bate-papo já começou, a tentativa de arregimentar apoios é evidente que todos vão querer, né? E volto a salientar o que o André acaba de ressaltar também, muita sola de sapato, muito aperto de mão, muita ida direto ao eleitor. É interessante a crítica que eu faria aos que não foram para o segundo turno. Daniela, as regras são claras. A eleição em segundo turno, ela gera a quem sair vencedor uma legitimidade. O que é essa legitimidade? É a legalidade acrescida da valoração da maioria dos eleitores. Isso aí foi uma cópia que o Brasil fez, que veio com a Constituição de 88, do sistema francês de balotagem. Então, num primeiro turno, é normal que o eleitor se identifique ideologicamente, né, com uma proposta, com um candidato. E os candidatos também, eles vão defender aquelas propostas. Mas a regra é clara, haverá segundo turno caso não haja uma vitória de 50% mais 1 dos votos para o primeiro colocado. E nesse segundo turno, o que se espera é, inclusive, que os derrotados se posicionem, porque essa é a regra do jogo. Professor. E é assim que a gente espera e que assim é o jogo e assim a gente espera também que as pessoas possam ter uma decisão, uma né? decisão, e não fazer, como a gente falou anteriormente, que já é esperado, uma abstenção ainda maior no número de eleitores. Isso demonstra o exercício da cidadania.
Gente, olha, é sempre maravilhoso conversar com vocês, com o professor Elcio do Carmo, então, com essa análise tão apropriada, né? Com até, inclusive, um balanço histórico do que é feito em outros lugares, em outros tempos. Só tenho a agradecer a Aruana, ao André, a Adriane e ao Dante. Um sempre prazer imenso tê-los aqui. São sempre bem-vindos, voltem sempre aqui no Manhã no Ar, tá bom, gente? Muitíssimo obrigada. E agora vamos para o segundo turno, né? Rede Federal de Comunicação com tudo aí, também cobrindo o segundo turno. É isso, Aruana? Sim, vamos fazer essa cobertura que a gente fez muito bem no primeiro, dando espaço para os dois. Eles têm, a gente não falou aqui, mas eles vão ter o mesmo tempo de rádio e de TV, então eu acho que isso equilibra um pouco a parte da comunicação. Eu acho que eles vão ter que compensar mesmo na rua, no contato com o eleitor, e a gente vai estar de olho, vai estar aí em cima do lance para trazer para o nosso leitor o que estiver acontecendo. Dani, quem quiser conferir quantos votos teve cada prefeito no interior do estado, quantos votos teve cada vereador, dos 1.300, do primeiro ao último, está na edição do Jornal A Crítica de hoje. Muito bacana. Do portal também, Dante? No portal também. Inclusive, fizemos uma cobertura aí excelente ontem, em parceria com o jornal, com toda a equipe do jornal. E quem quiser saber de tudo que aconteceu, literalmente tudo que foi importante ontem, desde a Ponta Negra lotada até os votos dos vereadores, quem é o candidato João Luiz mais votado, tudo está lá na Crítica.com. Adriane continua, então, com a Crítica Notícia até 8, não é isso, Adriane? Isso mesmo, Daniela. Eu queria só encerrar para que a gente teve um índice de votos nulos e brancos que ultrapassa 100 mil votos. E eu percebi muita gente votando assim por protesto, porque está insatisfeito, mas e muita gente votando sem a consciência do que estava fazendo, sem o entendimento do que significa esse voto nulo ou voto branco. Pode ser um voto de protesto, mas no final das contas, o que você está fazendo é repassando a sua responsabilidade para outra pessoa. Você está se isentando de escolher um representante, deixando que outras pessoas escolham por você, e lá na frente você acaba nem podendo reclamar do que fez. Cobrar, né? A gente tem que ter essa consciência de que a gente vota para cobrar. Muito obrigada, Elcio do Carmo, sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Dani, parabéns ao Quarteto Fantástico aí, a você, a TV A Crítica, tudo de bom. Muitíssimo obrigada, até a próxima vez. Tchau, gente. Olha só, são 7 horas e 46 minutos, a gente faz agora um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com notícias do esporte, não sai daí não, a gente volta já já.